Passo 11. Procuramos, através de prece e meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Os primeiros 10 passos prepararam o terreno para melhorarmos o nosso contato consciente com Deus, a nossa compreensão. Eles nos dão a base para alcançarmos as nossas metas positivas, que há muito buscamos. Entrando nessa fase do nosso programa espiritual, através da prática dos 10 passos anteriores, a maioria de nós acolhe de bom grado o exercício da prece e da meditação. Nosso estado espiritual é o alicerce de uma recuperação bem-sucedida, que oferece crescimento ilimitado. Muitos de nós começam realmente a apreciar a recuperação quando chegam ao 11º passo. Neste passo, nossas vidas adquirem um significado mais profundo. Deixando de controlar, ganhamos um poder muitíssimo maior através da rendição. A natureza da nossa crença irá determinar a maneira como oramos ou meditamos. Só precisamos da certeza de que temos um sistema de crença que funcione para nós. Os resultados contam na recuperação. Como já foi dito anteriormente, as nossas preces pareceram funcionar assim que entramos no programa de Narcóticos Anônimos e nos rendemos à nossa doença. O contato consciente descrito nesse passo é o resultado direto da vivência dos passos. Usamos este passo para melhorar e manter o nosso estado espiritual. Quando viemos para o programa pela primeira vez, recebemos a ajuda de um poder maior do que nós. Isso se deu com a nossa rendição ao programa. O objetivo do 11º passo é aumentar a nossa consciência desse poder e melhorar a nossa capacidade de usá-la como fonte de força nas nossas novas vidas. Quanto mais aprimoramos o nosso contato consciente com o nosso Deus, através de prece e meditação, mais fácil fica dizer: seja feita a sua vontade, não a minha. Podemos pedir a ajuda de Deus quando precisamos, e nossas vidas melhoram. Nem sempre as experiências dos outros, com meditação e crenças religiosas individuais, são adequadas para nós. O nosso programa não é religioso, é espiritual. Quando chegamos ao 11º passo, já identificamos e lidamos com os defeitos de caráter que nos causavam problemas no passado, através do trabalho dos 10 passos anteriores. A imagem do tipo de pessoa que gostaríamos de ser é apenas um vislumbre da vontade de Deus para nós. Frequentemente, a nossa perspectiva é tão limitada que só conseguimos ver nossas vontades e necessidades imediatas. É fácil recairmos nas nossas velhas maneiras. Temos que aprender a manter as nossas vidas numa sólida base espiritual, para assegurarmos a continuidade do nosso crescimento e da nossa recuperação. Deus não vai nos impor a sua bondade, mas poderemos recebê-la se pedirmos. Geralmente sentimos uma diferença na hora, mas só mais tarde notamos a diferença em nossas vidas. Quando finalmente tiramos nossos motivos egoístas do caminho, começamos a descobrir uma paz que nunca imaginávamos ser possível. A moralidade forçada não tem o poder que vem a nós quando escolhemos uma vida espiritual. A maioria de nós reza quando está com dor. Aprendemos que se rezarmos com regularidade, não sentiremos dor com tanta frequência ou com tanta intensidade. Fora de Narcóticos Anônimos, existem incontáveis grupos diferentes que praticam meditação. Quase todos esses grupos estão ligados a uma determinada religião ou filosofia. O endosso de qualquer desses métodos seria uma violação das nossas tradições e uma restrição ao direito individual de ter um Deus da sua compreensão. A meditação permite que nos desenvolvamos espiritualmente da nossa própria maneira. Algumas das coisas que não funcionavam para nós no passado poderão funcionar hoje. Temos um novo olhar a cada dia, com a mente aberta. Sabemos que rogamos a vontade de Deus, receberemos o que for melhor para nós, independente do que pensamos. Este conhecimento é baseado na nossa crença e na nossa experiência com adictos em recuperação. Orar é comunicar nossas preocupações a um poder maior do que nós. Às vezes, quando rezamos, acontece uma coisa impressionante. Encontramos os meios, maneiras e energias para realizarmos tarefas que estão muito além das nossas capacidades. Alcançamos a força ilimitada que nos proporcionam a oração diária e a rendição, enquanto mantivermos a fé e a renovarmos. Para alguns, oração é pedir a ajuda de Deus. Meditação é escutar a resposta de Deus. Aprendemos a ser cuidadosos ao rezar por coisas específicas. Rezamos para que Deus nos mostre sua vontade e para que nos ajude a realizá-la. Em alguns casos, a sua vontade é tão óbvia que temos pouca dificuldade em vê-la. Em outros, estamos tão egocêntricos que só aceitaremos a vontade de Deus após muita luta e rendição. Se rogarmos a Deus que remova qualquer influência que nos distraia, a qualidade das nossas preces geralmente melhora e sentimos a diferença. A prece exige prática, e devemos nos lembrar que as pessoas habilidosas não nascem com sua habilidade. Foi preciso muito esforço da parte delas para desenvolvê-las.
Através da prece, buscamos o contato consciente com o nosso Deus. Na meditação, alcançamos este contato, e 11º passo nos ajuda a mantê-lo. Podemos ter sido expostos a muitas religiões e disciplinas meditativas antes de chegarmos a Narcóticos Anônimos. Alguns de nós estavam aniquilados e totalmente confusos por causa dessas práticas. Estávamos certos de que era a vontade de Deus que usássemos drogas para alcançarmos uma consciência mais elevada. Muitos de nós se encontravam em estados muito estranhos como resultado dessas práticas. Nunca suspeitamos que os efeitos prejudiciais da nossa adicção fossem a raiz da nossa dificuldade, e seguíamos até o fim qualquer caminho que oferecesse esperança. Nos momentos tranquilos de meditação, a vontade de Deus pode tornar-se evidente para nós. Acalmar a mente através da meditação traz uma paz interior que nos põe em contato com Deus dentro de nós. Uma premissa básica da meditação é que é difícil, se não impossível, alcançar o contato consciente, a não ser que a mente esteja sossegada. Para que haja progresso, a comum sucessão ininterrupta de pensamentos tem que parar. Por isso, a nossa prática preliminar será sossegar a mente e deixar os pensamentos que brotam morrerem de morte natural. Deixamos nossos pensamentos para trás, à medida que a meditação do 11º passo se torna uma realidade para nós. O equilíbrio emocional é um dos primeiros resultados da meditação, e a nossa experiência confirma isso. Alguns de nós chegaram ao programa quebrados e se aguentaram por um tempo, só para encontrar em Deus ou a salvação em algum tipo de culto religioso. É fácil flutuarmos porta fora numa nuvem de fervor religioso e esquecemos que somos adictos com uma doença incurável. Disse que, para a meditação ter algum valor, os resultados deverão ser sentidos nas nossas vidas cotidianas. Este fato está implícito no 11º passo, sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Para aqueles de nós que não rezam, a meditação é a única maneira de trabalhar este passo. Rezamos porque nos traz paz e desenvolve nossa confiança e coragem. Ajuda-nos a viver uma vida livre do medo e da desconfiança. Quando removemos os nossos motivos egoístas e rogamos por meditação, descobrimos sentimentos de paz e serenidade. Começamos a vivenciar uma consciência e uma empatia com outras pessoas, o que não era possível antes de trabalharmos este passo. À medida que buscamos o nosso contato pessoal com Deus, começamos a desabrochar como uma flor ao sol. Começamos a ver o amor de Deus esteve sempre presente, apenas esperando que nós o aceitássemos. Fazemos o trabalho de base e aceitamos o que nos tem sido dado livremente a cada dia. Descobrimos que ficamos mais à vontade com a ideia de confiar em Deus. Quando chegamos pela primeira vez ao programa, costumamos pedir muitas coisas que parecessem ser vontades e necessidades importantes. À medida que crescemos espiritualmente e encontramos um poder maior que nós, começamos a perceber que enquanto nossas necessidades espirituais forem satisfeitas, os nossos problemas existenciais estarão reduzidos a um nível confortável. Quando esquecemos onde reside a nossa verdadeira força, rapidamente ficamos sujeitos aos mesmos padrões de pensamento e ação que primeiro nos trouxeram para o programa. Acabamos redefinindo as nossas crenças e nossa compreensão até o ponto de enxergar que a nossa maior necessidade é o conhecimento da vontade de Deus em relação e a força de realizá-la. Conseguimos deixar de lado algumas das nossas preferências pessoais, pois aprendemos que a vontade de Deus em relação a nós consiste nas coisas que mais valorizamos. A vontade de Deus para nós torna-se a nossa própria verdadeira vontade. Isto acontece de uma maneira intuitiva, que não pode ser adequadamente explicada em palavras. Começamos a sentir vontade de deixar que os outros sejam quem são sem precisarmos julgá-los. Perdemos a urgência de controlar as coisas. No princípio, não podíamos compreender a aceitação. Hoje podemos. Sabemos que Deus nos deu tudo aquilo que precisamos para o nosso bem-estar espiritual, independente do que o dia nos trouxe. É certo, admitimos a nossa impotência, pois Deus é suficiente e poderoso para nos ajudar a nos mantermos limpos e a desfrutarmos do progresso espiritual. Deus está nos ajudando a arrumar a casa. Começamos a perceber mais claramente o que é real. Através do contato constante com o nosso poder superior, as respostas que buscamos vêm até nós. Ganhamos a capacidade de fazer o que não conseguíamos. Respeitamos as crenças dos outros. Nós encorajamos a procurar força e orientação de acordo com sua crença. Somos gratos a este passo, pois começamos a ter o que é melhor para nós. Às vezes rezamos de acordo com nossas vontades e éramos encurralados por elas. Podíamos rezar e conseguir uma coisa, e depois ter que rezar pela sua remoção, porque não éramos capazes de lidar com ela. Esperamos que, tendo aprendido o poder da oração e a responsabilidade que ela traz consigo, possamos usar o 11º passo como uma diretriz do nosso programa diário.
Começamos a rogar apenas a vontade de Deus em relação a nós. Desta maneira, alcançamos apenas aquilo com que somos capazes de lidar. Somos capazes de corresponder e de lidar com isso, pois Deus nos ajuda a nos prepararmos. Alguns de nós simplesmente usam a palavra para agradecer a graça de Deus. Com uma atitude de rendição e humildade, retomamos este passo repetidamente para recebermos a dádiva do conhecimento e da força do Deus da nossa compreensão. O 10º passo limpa os erros do presente, para que possamos trabalhar o 11º passo. Sem aquele passo, seria improvável que pudéssemos experimentar um despertar espiritual. Praticar princípios espirituais nas nossas vidas, ou levar a mensagem capaz de atrair outras pessoas para a recuperação. Existe um princípio espiritual de dar aquilo que nos foi dado em Narcóticos Anônimos, para podermos mantê-los. Ao ajudarmos os outros a se manterem limpos, desfrutamos do benefício da riqueza espiritual que encontramos. Temos que dar livremente com gratidão o que nos foi dado livremente com gratidão.